Meu nome é Nathalie Picaglia, a gente vai começar mais um M-Boutique Expert. Hoje estamos com o Marcelo Fontoura. Obrigada, Marcelo, por ter vindo. Como sempre, teremos um livro para falarmos a respeito. E dessa vez, The Score Takes Care of Itself, do Bill Walsh. E, Marcelo, se apresente para nós. Obrigado, Nathalie, primeiro pelo convite. É um prazer conversar com vocês um pouquinho a respeito do que a gente consegue encarar como liderança, os desafios que a gente tem diariamente. Sou Marcelo Fontoura, Managing Director da DQS para a América do Sul. Sou palestrante também com tons motivacionais, performance associando a vida profissional, esporte, família. E também sou mentor de um programa de aceleração de startups no mercado de energias renováveis da Shell, que a gente chama de Startup Bootcamp. Então, eu tenho 48 anos, engenheiro eletrônico, pai, marido, atleta, profissional, um pouquinho de tudo. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Tem bastante. E esse livro, qual é o grande pensamento que ele traz e que você concorda ou pode compartilhar conosco? O livro em si, eu sou um cara muito conectado ao esporte, eu sou uma pessoa que adora esporte, qualquer um deles, e o Bill Walsh é o treinador que transformou a franquia do San Francisco 49ers, que coincidentemente é o time que eu torço, numa equipe vencedora. E aí ele foi o técnico que tirou o time da total ineficiência para ser a primeira dinastia do time. Dinastia quando você tem várias vitórias em sequência, isso é super raro em ambientes competitivos como o da NFL, no futebol americano. E ele conseguiu fazer isso 2 vezes. E ele aplica uma metodologia que, além de você ter que liderar com empatia e com tudo que a gente aprende nas escolas, nos MBAs, você tem que ter clareza. E essa é a grande vantagem que o grande líder tem. É navegar pela incerteza da liderança com clareza, com objetividade. E ele criou nesse livro 200 comportamentos não negociáveis. Então, o time de futebol americano, em média, tem 53 jogadores que podem entrar no campo. Então, você tem uma equipe aí de pelo menos 200 pessoas por trás. E ele tinha 200 comportamentos não negociáveis. Do porteiro ao melhor jogador do time, eles tinham que respeitar esses 200 comportamentos. Então, o livro me inspirou bastante quando eu li pela primeira vez para entender como que eu faço a correlação do esporte com a vida profissional. É uma coisa que me interessa bastante. Eu uso sempre essa correlação direta, porque o esporte você tem sempre o trabalho de longo prazo, mas a necessidade do resultado imediato. Quando você translada isso para a realidade profissional, é o que todo CEO precisa. Eu preciso entregar o resultado imediato, mas eu tenho que me preocupar com a ação futura, né, com o meu momento futuro. Então, essas lições de clareza, de ambiguidade, de como navegar nesse ambiente, foi um livro que me inspirou bastante. E o que mais, dos 200 comportamentos, o que mais te chamou a atenção é você, puxa, isso eu não tinha pensado antes, e começou a olhar com outros olhos, de repente? Assim, o que mais me chamou a atenção, obviamente ele cita todos os 200, mas ele dá foco em alguns, é a clareza na comunicação. É como que você vai transmitir aquilo de maneira rápida, direta e sem ambiguidade. Eu não vou dar o que é certo para você vai ser certo para mim, vai ser certo para qualquer pessoa na empresa. Então eu não consigo ter 2 entendimentos da mesma coisa. E criar objetivos claros. Temos que lançar a bola 50 vezes a tantas jardas, a tantos metros de distância. Era não negociável, eles iam fazer aquilo. Temos que ter pontualidade na hora de chegar no avião, tem que se chegar 25 minutos antes. Vai se chegar 25 minutos antes, nem 24, nem 23. Pelo menos 25 minutos antes. Então essa clareza na comunicação é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente já tinha exemplos da importância, mas o livro traz de uma maneira bem sintomática e bem clara. Isso vai realmente fazer diferença. E você tem uma longa trajetória de liderança. Você me falou um pouco antes da gente começar o programa. Conta um pouco sobre essa trajetória. Você começou numa área e fala um pouco. Algumas viradas na minha carreira, né? Então, eu sou engenheiro eletrônico, comecei no mercado de telecomunicações, já na área comercial. E aí minha vida foi me levando, eu sempre fui um cara muito pragmático, com objetivos claros.
Eu tive muito sempre clareza no que eu queria. E aí eu fui crescendo no mercado de telecom, enfim, mercado extremamente competitivo, onde tive um sucesso bem bacana, assim, bem consistente. E isso é outra marca que a gente tem que carregar, a consistência, né? Você fazer coisas pontuais não necessariamente te levam nesse caminho. Então, você conseguir fazer a consistência ao longo da sua vida profissional te dá um subsídio de você conseguir agregar coisas ao longo do tempo no seu portfólio, que o pessoal costuma falar aí na área de esportes, na caixa de ferramentas, né? Então, eu vou ter vários playbooks para cada situação. Então, isso vai te dando uma expertise. Aí, depois eu passei, saindo da área de telecom, eu fui para a área de testes e certificações, ou seja, eu era, na verdade, um cliente desse mercado, aí me tornei um líder nesse mercado. Ainda atuo nesse mercado de certificação, não mais como produto, mas na área de sistemas de gestão. Então, assim, também, aí no meio tempo, me tornei mentor de empresas de startups na área do segmento de energias renováveis. Tenho trabalho voluntário também na área de esporte, com uma instituição que ajuda a criançada na área de esportes. Assim, eu sempre tenho que fazer coisas diferentes. Eu acho que fazendo diferente te traz mais bagagem, te traz outras experiências e, mais importante, te traz outra visão. Então, o que vale para um mercado ou para uma situação não vale para outra. E você ser uma pessoa mais plural te ajuda muito na tomada de decisão. Hoje, o pessoal ESG já passou a fase, passou o ponto principal, né? Muitas empresas lá fora já começaram até, não, a gente não tem mais essa pegada ESG, mas eu acredito muito na diversidade. Então, assim, eu sempre tento montar equipes completamente diversas, não só de raça, credo, mas assim, realmente de perspectivas de vida, de experiências. Então isso me traz aí porque o que é diferente para você pode ser igual para mim, e você acaba tendo essa diversificação, essa miscigenação de opiniões, te abre horizontes que você não tem quando você sempre fica naquela sua caixinha do que você aprendeu na escola, no MBA, né, nos artigos da HBR, assim, você acaba tendo uma visão um pouco mais plural. E nós vemos muitos executivos de carreira, diretores, que chegam a um certo ponto, eles querem migrar ou para um cargo de CEO, ou para um cargo de presidente, ou membro de conselho, e muitos ficam nessa dúvida. Como fazer essa migração? O que eu posso atribuir a essa migração? O que eu posso mostrar de diferencial? E a gente conversando aqui, eu vejo que o Marcelo, mesmo antes do livro, antes dos 200 conceitos aqui, ele já tinha muita clareza, né? E essa pluralidade é algo que pode ser um grande diferencial. Sim. O que mais você acha que essa migração requer? Eu não acho que é uma migração, o pessoal fala de migração, mas eu acho que é uma preparação. Então, quando você vai se preparar para ser CEO. CEO não é uma posição, um C-level, uma posição de alta liderança, você não pode não ter preparo para aquilo. Não é onde eu vou aprender fazendo. Isso não existe. Esse é um ponto onde não existe espaço para isso. Então, é uma construção. Então, quando você quer atingir esses objetivos, eu sempre tive muita clareza do meu objetivo, e eu desde muito cedo eu sabia com que idade eu queria chegar em tal posição, com outra idade eu queria fazer tal coisa. Eu sempre tive isso muito claro. Eu tenho uma história muito cômica, eu ainda não era casado, morava com meus pais, eu tinha post-its pela casa inteira com o que eu queria, para visualizar aquilo com objetivo. E aí eu ainda faço a minha técnica dos post-its hoje, ainda uso meus post-its para focar no que eu quero, mas você fazer essa preparação para uma posição de C-level, ela requer preparo, ela requer estudo, requer dedicação. Então você precisa estar preparado para navegar na ambiguidade, que é o termo de marketing que você usa, e basicamente você não vai ter toda a informação, você vai ter que tomar decisão, ela tem que ser correta, e ela tem que ser o melhor para a empresa. Não é simples você combinar esses 4 fatores. Então, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para poder continuar dando o timing que a empresa precisa nas decisões de uma maneira acertada. A inteligência emocional hoje, talvez ela seja o maior asset que o CEO vai ter. O maior asset que ele tem não é um skill, um hard skill que ele tem, um conhecimento muito profundo. Isso é importante, óbvio, mas hoje a inteligência emocional é o maior asset que a empresa tem para investir no CEO e que ele precisa investir nele. Então, tem estudos clássicos, né? O Goleman tem um livro excelente sobre isso,
que ele fala que a inteligência emocional é mais importante que o auto-QI. E é exatamente isso, porque a inteligência emocional te permite navegar no momento de clareza, no momento de pressão. Esse é outro ponto. A pressão sempre vai existir nesse tipo de cargo. É uma ilusão você achar que não vai ter pressão. Como você navega nessa pressão, como você modula a pressão é que é o importante. E a inteligência emocional te ajuda muito com isso. Quando você percebeu isso? Foi na faculdade? Foi antes? Foi na evolução. Conforme eu fui crescendo na minha carreira, eu comecei como engenheiro de vendas, eu tinha pressão pelo número, então a gente tinha ali, tem a minha cota, aí eu cresci um pouquinho mais, fui para gerente de vendas, aí eu já tinha que reportar para o vice-presidente, as reuniões começaram a se tornar um pouco mais complexas do ponto de vista de informação e de planejamento. E aí eu comecei a perceber que tinha momentos em que eu me desconectava. Eu me desconectava ou na reunião, ou me desconectava da minha equipe. E aí, coincidentemente, esse livro do Goleman de 95, essa prevenção foi em 2005, 2006, eu estava viajando e eu entrei numa biblioteca e eu fui ler sobre alguns temas que eu não tinha conhecimento. Aí eu falei, inteligência emocional, coisa, né, não era muito comum na época. Eu fui ler e falei, isso faz todo sentido no mundo. Isso faz sentido quando eu preciso me preparar. E eu comecei a entender um pouco melhor. Aí de novo, fui procurar ajuda. Tem pessoas que são especializadas, né? Existem mentorias, você pode fazer trabalhos para você reagir melhor a isso. Então você se prepara para a pressão. Porque um cargo que se leva, a pressão vai estar lá sempre. Não achem... Então, assim, vocês que... eu vou ter você não se leva sem pressão? Não vai. Mas como você se resguarda, então você achar ferramentas de escape, você achar ferramentas de como você vai reagir a isso, é o grande segredo. E a inteligência emocional ajuda muito nisso. Me fala sobre essa clareza, né? São coisas simples ou quais são as ações práticas? As ações são coisas que todo mundo teoricamente sabe e faz, mas talvez não faça com clareza. Então, assim, reuniões. Eu tenho lá, todo mundo da minha equipe há anos, eles sabem, reunião não passa de 1 hora. E todo mundo leva, você tem várias técnicas. Você pode usar a técnica de um slide, então cada um apresenta um slide, 15 minutos, cobre tudo que você precisa. As 3 principais coisas da semana, o objetivo principal, 3 KPIs ou OKRs, né, Objective Key Results que você precisa medir, os 3 pilares das preocupações e como você mitiga isso, e as 3 coisas para a próxima semana. Pode usar KPIs ou OKRs, né, Objective Key Results, super claros, abre lá o seu scorecard, como que está a evolução daquilo. Todo mundo sabe, todo mundo tem essas ferramentas, mas eu acho que você ter a clareza, ela se resume a mensagem clara. Ou seja, o objetivo tem que ser claro para todo mundo. O pessoal tem que ter foco. Sem foco, o que é prioridade para mim pode não ser prioridade para você. Uma área pode não ter a mesma prioridade da outra, mas elas têm que estar alinhadas no mesmo objetivo. Clareza, certeza do que você tem que fazer. Ou seja, quem vai fazer o quê? Então, cada um é responsável por alguma coisa. Então, não tem essa. Minha mãe costumava dizer antigamente que cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então, porque você cuida do cachorro, eu cuido ninguém coloca a ração para o cachorro, ele vai morrer de fome. No ambiente corporativo, a mesma coisa. Cada um vai ter a sua caixinha de responsabilidade e vai cuidar bem daquilo. Então, se você faz esses passos, você pode ter 6, 7 passos, mas clareza na comunicação, foco e definição de objetivos e atividades é a base fundamental para você fazer aquilo. Mas eu faço isso. Aí a gente tem que ter a humildade, como se eleva, de olhar para trás e falar assim, eu estou fazendo isso de verdade no meu dia a dia? E não é apontando culpa. Todo mundo sabe como que é o dia a dia. A quantidade de coisas que você tem que fazer, a quantidade de decisões que você tem que tomar. E às vezes o que pode acontecer é que as pessoas acabam se perdendo ao longo do tempo nesse tipo de atividade. Eu não estou fazendo minha revisão de OKR. Eu não estou... meu weekly review lá que eu faço, meu monthly review... eu vou deixar para outro mês, eu não vou fazer. Mas a ferramenta está lá, você costumava fazer, ou você faz, e aí o mais preocupante é não estar presente. A tua equipe está apresentando isso e a tua cabeça está em outra coisa. Isso acontece com frequência. Então, assim, e aí você tem ferramentas psicológicas para disparar, né? Ferramentas que você trigger seus internos para voltar para a reunião.
Não é toda reunião que é interessante. Claramente não é toda reunião que é interessante, mas você precisa estar presente. Então, essas são assim, Nathalie, que eu tento no meu dia a dia aí me monitorar bastante para poder fazer de maneira bem objetiva, né? A objetividade, você não precisa perder a empatia, você não precisa perder o carinho, você não precisa perder o lado humano. Isso eu acho que até é a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado. Mas a objetividade tem que estar presente. Senão você não consegue navegar com clareza no ambiente que é de cobrança, que é competitivo e que todo mundo tem que entregar no final de tudo um número. Eu achei interessante o slide, porque há um tempo na agência a gente implementou o OnePage, que era um relatório para os clientes, semanal, em uma página. Então, em uma página você tinha que colocar tudo, e aí traz poxa, será que o relatório que tem 50 páginas é tão importante colocar tudo daquela forma? Não fica mais confuso? Porque às vezes eu já tive a impressão de ter reuniões aos quais passaram 30 slides e eu tava, puxa, mas o que era mesmo? Mas tá, e o que aconteceu no final das contas? Então, acho que é um exercício que nos coloca na obrigação de pensar o que é extremamente importante ser compartilhado. E o que é extremamente difícil, quando você olha, mas eu não consigo compartilhar, eu não consigo resumir isso num slide. É possível. E é difícil. A minha primeira experiência foi em 2004, se eu não me engano. Foi quando eu assumi já uma área de gerência, e aí me pediram, você vai apresentar o business plan para o CEO. Ele nem deve lembrar dessa história, provavelmente, porque era muito natural para ele, para mim não era. E eu apresentei o business plan para a América do Sul, na época, e fiquei super orgulhoso, compartilhei em casa 54 slides, eu lembro até hoje do número. E eu cheguei para apresentar, ele me chamou, Marcelo, por favor, vem apresentar o seu business plan. Eu cheguei, abri meu computador orgulhoso, e eu comecei a passa slide. No quinto slide ele fechou meu computador e falou assim, faz uma coisa, resume uma página e um slide para mim e volta amanhã. Então foi a minha primeira aula que eu tive primeiro de ser o mais sintético possível, de trazer objetividade, criticidade e tudo isso combinado de uma maneira objetiva, prática e muito, muito sintética. Eu acho que isso foi a primeira aula que eu tive, eu lembro até hoje. Inclusive, Marco Vitiello, muito obrigado por ter me dado essa aula. E eu fiquei muito bravo no início, mas hoje me ajuda demais. Porque hoje a minha equipe sabe, one slide, ou vai revisar o seu scorecard do OKR. Você pode escolher, eu deixo aberto. Inclusive, isso é outra grande virtude. O caos, ou a ambiguidade, ou a pressão, você tem que ter uma equipe onde ela consiga ter clareza, onde ela consiga ter liberdade de trabalho, e aí nós, como os líderes, temos que confiar na nossa equipe 100%. Não é fácil também, e em momentos mais complexos a gente tende a ser mais controlador, e a gente tem que ter essa paz interior de poder fazer isso. E essa história, inclusive, do OnePage, para mim é muito claro. Eu uso desde 2004, depois eu tomei essa aula de como sintetizar tudo isso, e é crucial, porque muita informação, você acaba não guardando informação nenhuma, como você disse. Eu não lembro mais, no 20º slide, eu não lembro mais o que dizia o terceiro. Então, esse tipo de ferramenta é muito prática e muito funcional no dia a dia. E tira a atenção plena também daquilo, porque se começa a passar 1, 2, 3, 4, 5, às vezes no 15º a pessoa já está pensando no que ela vai fazer em casa mais tarde, que ela precisa resolver. O meu filho vai voltar da escola, eu tenho que pensar em tal coisa, o final de semana. Você foge rápido, você acaba perdendo o foco. Então, esses gatilhos, ser sintético não quer dizer que você é superficial. Isso é uma outra coisa importante. Que é também um trabalho nosso com as equipes de não deixar a informação superficial. Ser sintético, objetivo e ter a informação ser importante. Ela tem que ser uma informação que necessite estar lá. Eu acho que esse é uma outra característica. E isso é sempre um trabalho que você desenvolve. Não dá... Dificilmente você vai pegar uma equipe pronta que todos sabem fazer isso. Então, isso serve para o seu dia a dia também. Eu tento, de uma maneira muito clara... eu chego no escritório, o pessoal não precisa falar com você, a partir das 2 da tarde eu tenho minha agenda liberada e eles sabem ali que eles vão ter 15 minutos cada um para entrar, falar, e não é que eu não quero ouvi-los, é porque
em 15 minutos a pessoa já conseguiu entregar qual é o problema, qual é a solução e quais são os próximos passos e o que ela precisa do meu apoio. Né? A gente, eu costumo brincar que um CEO ele é uma panela de pressão emocional com uma oratória boa, né? Com uma boa oratória. Esse é o resumo. O que é um CEO? Né? É uma panela de pressão emocional com uma boa oratória. E você ter a empatia necessária de ouvir a pessoa e, ao mesmo tempo, entender que você tem X atividades para fazer para cumprir naquele dia e você se respeitar. Porque aí entra o outro lado, de ter um bom sono, de ter um tempo para você, de ter o tempo para você poder ler um livro, ficar com a sua família, praticar um esporte. Obviamente eu sou muito conectado com o esporte, eu sempre tive a minha agenda diária de esporte, mas assim, respeitar e ser respeitado, as pessoas começam a entender. Então as minhas equipes sabem, eu chego no escritório, elas não vão conseguir falar comigo naquele momento. Eles vão conseguir falar comigo depois de X período de tempo, que eu preciso me organizar, preciso ter as minhas prioridades corporativas, e aí eu dou toda a atenção do mundo. E ter 15, 20 minutos, você vai estar focado no que a pessoa vai estar falando. Se ela fala por 1 hora, certamente você não vai estar ouvindo tudo isso ao longo. Depois de meia hora, você já não está mais ouvindo o que ela está falando. E essa gestão de ter tempo para cuidar de si, do corpo, fazer um esporte, é muito sobre liderança também. Porque muitos líderes podem falar, mas não tem tempo, eu não tenho tempo. Eu acredito que devam repensar. O que você pensa a respeito? Eu não gosto daquela coisa assim, quem quer faz, quem não quer acha uma desculpa. Tem momentos que realmente não dá. Existem situações onde você está realmente com volume de coisas, de entregas, de necessidades que você acaba não tendo tempo. Eu tento ser um pouco bem... respeitar o meu tempo, respeitar as coisas, o meu escape, o esporte. Eu fiz multiesportes na minha vida inteira, vários. Enfim, e eu sempre consegui, de uma maneira muito respeitosa com a minha equipe, com as minhas atividades profissionais, encontrar tempo para fazer isso. Isso é um respeito que você tem com você mesmo. E como eu disse, né, a saúde mental e o equilíbrio emocional do CEO é o maior asset que ele vai ter. Na hora que você pega, eu gosto de pedalar, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de nadar, que são esportes, eu gosto de correr, são esportes que eu ouço aí dos círculos, né, pessoal? Já teve a fase do golfe, agora teve a fase do ciclismo, agora começou a voltar o momento de corrida, triatlon um tempo atrás, eu passei por todos esses também. E assim, você achar esses momentos para você realmente esvaziar a cabeça. Eu nadava um tempo atrás, eu falava que a natação era o melhor dos momentos, que eu tinha tanta coisa para me corrigir ali do ponto de vista de técnica, que eu realmente esquecia, era 1 hora, 1 hora e pouco que eu tinha para minha cabeça relaxar. Isso me ajudava demais, porque eu chegava no escritório realmente com todas as minhas sinapses ali para aquele momento. Então me ajuda demais, do mesmo jeito que tem um momento para a família. Eu comentei com você antes, né, o meu celular ele carrega no escritório, não levo ele para dentro do meu quarto. Porque a tentação de você acordar às 2 da manhã e olhar o celular, um e-mail urgente, é muito grande. Então, esse respeito ao meu recharge, né, a recarregar minhas baterias, ele existe, é real e ele funciona para todo mundo. Todo mundo precisa de um momento de você respirar, resetar para começar de novo. O esporte ele fala para a gente, eu preciso de momentos de descanso para performar melhor. Quem treina ou quem vai treinar com treinadores especializados, você vai ter ciclos de treino onde você vai treinar às vezes horas e horas, mas de intensidade você vai ter 20%, 30%. As outras 70%, 80% é o que a gente fala da rodagem. Você está dando volume, você está ganhando bagagem, você está resolvendo o problema, mas numa intensidade que não é aquele pico enorme. Então você começa a modular. E eu acho que isso me ajudou ao longo dos anos trazer essa experiência, trazer esse aprendizado para a minha vida profissional também, eu hoje, e modular isso de uma maneira adequada. Eu vou voltar um pouco na pressão e na clareza. Com o Marcelo, com 30 anos, ele já liderava um time Latam, né? Então, conta mais um pouco pra gente. Com 30 anos, estava novo, né? E uma responsabilidade grande, acredito que bastante pressão. Essa clareza, como você usava ali na prática? Porque
você foi aprendendo ao longo do tempo. Mas como isso foi evoluindo, sem leitura de livro, foi natural? Ou tem outras bases, outros aprendizados que você viu fora do Brasil, ou em um MBA, enfim? Eu fiz a parte de preparo para isso. Eu sempre tive os meus objetivos claros, com 30 anos, muito jovem, muito erro, mas a minha mãe sempre me disse que a gente tem que aprender com os erros, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, muito claro. Ganhar é bom, mas dificilmente você não aprende quando você ganha. Então, assim, a clareza que eu fui tendo quando eu tive mais responsabilidade, e eu era muito jovem, assim, uma equipe grande, uma responsabilidade de entrega grande. Eu lembro que minha primeira reunião foi péssima na época, porque assim, o nosso resultado foi excelente na primeira reunião trimestral, e o meu CEO na época, era já nos Estados Unidos, ele começou a me fazer perguntas que eu não sabia responder. E eu não sabia responder por total ignorância do que ia acontecer naquela reunião. E aí eu comecei a ficar realmente, no meio da reunião, perdendo o tom, assim, eu estava perdendo o controle da reunião. Porque mesmo com o CEO, uma reunião de apresentação de resultados da sua divisão, você tem que levar aquela reunião, você tem que tocar a reunião. E aquilo me marcou demais. Eu falei assim, eu tenho que achar uma maneira de resolver isso. E aí, de novo, muito preparo. Não foi no MBA que eles ensinaram isso. Não foi na minha sessão com a minha mentora. Eu leio muito, então assim, eu lia muito. Hoje eu leio menos porque meu filho é pequeno, então as prioridades eu tive que mudar um pouco, mas assim, eu sempre leio muito. Então, aí eu comecei a me interessar cada vez mais por isso e a praticar. Então, praticar inteligência emocional. Quanto que eu posso transferir para o meu time? Quanto que eu posso transferir para o meu CEO? E eram informações na época muito básicas. Que eu achava que hoje são básicas, para mim na época não eram. Então você começa a ter muito mais cuidado. Então, um CEO, um C-Level, ele não tem que ter o mesmo nível de informação do CFO, mas ele tem que saber navegar bem naquelas coisas que o CFO vai te falar. Ele tem que ter um entendimento muito claro disso. E aí eu comecei a criar triggers na minha vida. Então, para fazer reunião tal, eu tenho que estar presente aqui. Eu tenho que saber isso, isso, isso. Para falar com marketing, eu tenho que saber isso, isso, isso. Para falar com vendas, que já era de onde eu vinha, já era mais natural. E aí, ao longo do tempo, eu fui criando essa naturalidade que eu tinha na minha zona de conforto para as zonas de conforto, para as minhas outras áreas que não eram da minha especialidade. Eu sou engenheiro elétrico, eletrônico, eu não tinha um conhecimento de finanças como eu tenho hoje. E aí eu fui estudar, fui entender um pouco mais, fui pedir ajuda para as pessoas que eram mais, assim, que tinham já formação. Então, fui conversar com os CFOs amigos. Cara, quando você vai para uma reunião dessa, como é que você fala? Você pergunta tal coisa, o que você está esperando de resposta? Tentar, numa situação extrema, ou numa situação mais complexa, você conseguir tomar a decisão de, eu não vou não vou cruzar a ponte, né? A ponte do me perder ou entrar numa linha de pânico, porque a pressão vai existir, alguém vai te cobrar, o que eu faço com isso? Você tem duas alternativas, né? Ou você absorve, e absorve do jeito ruim, eu não estava certo, aquilo que eles me perguntaram não tem sentido, eu aprendo com o meu erro, ok, erramos, e faz parte, todo mundo erra. E aí, de novo, voltando ao esporte você perde todo dia. Todo dia tem alguém no treino que vai melhorar você. Todo dia tem alguém que está batendo o recorde mundial e você não está nem perto daquilo. Então, o esporte traz uma humildade muito grande de entender. Poxa, faz parte errar. E no erro você aprende muito. Então, assim, foi uma construção, como eu te comentei. Na hora que você chegou como C-Level, você não tem esse espaço. Você tem que estar pronto. Então, a construção de uma carreira, e isso já é outro... Aí já vale um outro episódio de conversar sobre o que as gerações novas, essa velocidade de crescimento que as gerações novas querem. Eu quero chegar muito rápido. Algumas coisas você tem que ser exposto, e você vai ser exposto aos poucos. Você não vai com 22, 23 anos ser exposto ao que eu fui com 30, 35. Então você vai construindo ali uma bagagem. Aí eu aprendi com isso, eu aprendi com aquilo, eu aprendi com aquele outro ponto. Legal. Então consolida isso como gerenciamento de tempo. Então a clareza, na hora que eu falo assim, eu vou estabelecer uma meta objetiva. Quando eu vou para eu lembro quando eu fiz a segunda reunião, eu falei,
meu objetivo é esse, eu tenho que entregar essa e essa informação. Obviamente ele teve mais 3 perguntas que eu não soube responder e que aí eu me irritei com as outras perguntas, né? Mas não com aquelas. Então, depois de um tempo, você já entende como... Aí você analisa, pô, o padrão é esse, é aqui que a pessoa vai. Isso, reunião de board é a mesma coisa. Quando você vai para um board de uma empresa, você tem pessoas totalmente... Primeiro que existem boards e boards, né? Empresas multinacionais, empresas startups, empresas familiares muito grandes, com estrutura matricial. Cada uma tem uma dinâmica. Então você começa a navegar ali, né? Então o senhor ele tem que entender isso. Quando eu vou para uma reunião para o meu board, como é que eu reajo? Quando eu vou para uma reunião com a minha equipe executiva, como é que eu reajo? E aí eu fui aprendendo, mas sempre para decisões não urgentes, sempre dormir uma noite sobre as decisões. Sempre você ter um momento de reflexão e aí você controlar a sua agenda é uma grande coisa que eu aprendi de ter um momento de você refletir sobre as coisas que são importantes. 2, 3 temas que eu preciso resolver isso. Ou é na volta para sua casa, ou é no momento de você estar realmente mais relaxado para você ter uma decisão mais assertiva e mais acertada sobre o que você vai fazer. Né? O Marcelo, ele, inclusive, aprendeu a falar outros idiomas, né? Então, desde idiomas até esportes. Fala um pouco sobre os idiomas. Eu tenho passagens muito engraçadas nisso. Eu trabalhei numa empresa francesa, né, no começo da minha carreira, e aí eu lembro que eu não falava espanhol na época, era recém-formado, e aí o meu gerente na época chegou, daqui 2 meses a gente começa a atender Argentina e Chile. Aí estava a reunião de todo mundo, legal, e quem vai atender a reunião, porque ninguém fala espanhol aqui dentro? Aí eles olharam, você é casado, mas não tem filho, você vai começar a atender. E aquilo eu falei, não dá para eu chegar e falar assim, poxa, tem que chegar lá, até por respeito à cultura, e eu acredito muito do respeito ao outro. Aí eu fui fazer aula, comecei a tomar várias aulas de espanhol, num volume muito grande para poder... obviamente não aprendi a falar fluentemente espanhol em 2 meses, mas assim, cheguei um pouco mais preparado, e é óbvio, com um desenrolar. Até hoje, a América Latina é um dos meus mercados. Foi um aprendizado por necessidade. O italiano, porque minha avó falava com a gente, e era a única maneira de me comunicar com a minha avó. Então, assim, o pouco de japonês que eu entendo, porque o meu professor de judô, meu sensei de judô, falava com a gente em algumas coisas em japonês. Então, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa com isso. E a mesma coisa com esportes, né? Eu já fiz tênis, eu já fiz judô. E aí, de novo, né, a humildade reconheceu. Meu corpo não aguentou. Eu tive lesões sérias. Aí fiz triatlon por 20 anos quase. Esse é extremamente complexo, porque você está nesse momento profissional super demandante e acomodar a agenda de triatlon é extremamente complexo. Você tem que nadar, pedalar, correr, fazer musculação, fazer fisioterapia, ir no ortopedista, competir. As provas normalmente não são em seu lugar, não são em São Paulo, então você tem que viajar, logística, tudo envolvendo isso. Então, assim, eu acho que é um aprendizado conjunto, né? O esporte, línguas, eu me divirto muito com essa coisa de línguas, porque eu sempre, né, tento aprender alguma coisa. Agora estou numa empresa alemã, estou tentando estou me esforçando para aprender alemão também, enfim, é uma coisa que eu tenho isso muito presente em mim, esse aprendizado contínuo, né? Você está sempre buscando alguma coisa nova. A partir do momento que você busca alguma coisa nova, seu cérebro dispara coisas novas, a agilidade que você tem de pensamento muda, e isso, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que sempre tem muito estudo que fala sobre isso, que você ter alguma coisa nova na sua bandeja ali de coisas que você está fazendo sempre tem um benefício, e realmente isso é claro para mim. Os esportes, né, eu sempre tentei praticar no nível né, bom, enfim, de competição, e aí é no detalhe, né, você às vezes treina 2, 3 anos na natação, por exemplo, para baixar 1 segundo. Você nadou lá 3 anos de tênis, você baixou 1 segundo. Ou você você jogou tênis por 2, 3 anos para conseguir melhorar o seu ranking, para passar de um ranking para o outro. Então, é uma construção. A tua carreira é a mesma coisa. A carreira de um CEO você vai construindo. Ela pode acontecer muito cedo? Pode. Mas você tem que estar construindo aquilo passo a passo para poder
chegar em algum lugar. E o esporte é uma grande lição, porque você vai para uma corrida, você não sabe o que a pessoa que está do seu lado numa corrida de rua, por exemplo, você não sabe a quanto que ela vai correr, o que ela vai fazer, quanto que ela vai suplementar durante aquela corrida. Você está competindo com alguém que você realmente não conhece. E aí você fala, mas eu estou competindo com essa pessoa? Não, você está competindo com você mesmo. A língua, né, o aprendizado de outras línguas é isso. Eu fui fazer por necessidade, ou para se comunicar com a minha família, ou para realmente atender o mercado que a gente tinha que ser zeloso no momento, ou por curiosidade. E aí é um pouquinho das minhas curiosidades extras aí da minha carreira. Sim, tenho um carinho muito grande com esse adicional. Uhum. Você diria que você não consegue mais viver sem pressão? Eu nem lembro mais como que é viver sem pressão, né? Assim, voltando ao esporte, né? Quando você vai na quadra principal de tênis do complexo de Flash Meadows nos Estados Unidos, onde ele joga o US Open, que é um dos 4 grandes slams, a entrada principal tem uma placa da Billie Jean King, que é Pressure is a Privilege. É uma plaquinha que tem na entrada. Todo jogador, quando vai jogar na Arthur Ashe, que é a quadra principal, tem essa frase, a Billie Jean King, ela fala isso, uma das maiores jogadoras de tênis americanas e do mundo, da história do tênis mundial. E tá lá, Pressure is a Privilege. E aí, quando eu li aquilo, eu fui visitar uma vez o Flash Meadows, e aquilo me marcou demais. Não porque eu gosto de trabalhar sob pressão, é porque realmente é um privilégio. Quando você atinge uma posição onde você tem que a pressão é a sua companheira diária, que assim, o seu CEO acha, o C-Level acha, é o momento a minha pressão. Não, ela não é o momento, o seu ambiente é a pressão. Mas na hora que você atinge esse privilégio de poder ter essa pressão e de poder navegar de uma maneira relativamente saudável, né? Ou seja, de uma maneira que você consegue conviver com a pressão de uma maneira positiva, te dispara gatilhos para você performar melhor, realmente, como a Billie Jean disse, é um privilégio. Eu não lembro mais, se você me perguntar, realmente eu não lembro, e para mim realmente é o meu gatilho. Eu preciso ter a pressão para performar. E sem pressão você vai performar? Também. Mas talvez eu crie autopressão em mim mesmo, né? Então a gente cria, na verdade, a cultura da performance, né? Se você pegar, por exemplo, o Bernardinho, que todo mundo conhece no Brasil, técnico, né? Talvez seja a maior equipe coletiva de sucesso, o maior sucesso de equipes coletivas do esporte mundial. Por 20 anos eles foram os melhores. E ele tinha a cultura de extremamente pragmático, obviamente com algumas características que a gente, no ambiente profissional de corporativo, talvez não caibam, mas assim, de não me traga problema, me traz uma solução, eu vou te ajudar a navegar na solução. Um playbook para cada situação extrema. Se a gente tiver ali, quinto set, perdendo de 3 pontos, 2 match points contra, como que eu vou, qual é a jogada, todo mundo sabia, comunicação clara. Treino, né, assim, ele tinha metas específicas para cada um. E aí você ele criou, na verdade, esportistas de muita performance. Pessoas que nem deveriam jogar vôlei, né? O nosso líbero, ele era um jogador pro vôlei baixo, então quando você pega o Escadinha, ele era um cara baixo de estatura, que não tinha mais espaço pro vôlei. Ele se reinventou com a posição de líbero e foi considerado o melhor jogador do mundo, numa posição que ele não fez um ponto em nenhum campeonato. Então, assim, são histórias muito... assim, de muito exemplo, né? Então, realmente, pressão é um privilégio? É um privilégio. Adoro, com os gatilhos certos, com o que a gente fala no framework certo, é um privilégio você ter pressão. Muito legal, muito interessante esse papo, muito interessante a sua história, Marcelo. Obrigada. Fica à vontade para falar uma mensagem final que você queira falar. Obrigado, Nathalie, pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês. Enfim, a mensagem final que eu poderia deixar, C-Level é uma viagem extremamente desafiadora, só que extremamente recompensadora. Acho que esse que é o grande ponto. Quando você realmente navega de uma maneira saudável, de uma maneira efetiva, e você consegue fazer o resultado ser entregue, e não só pelo resultado, mas o que você constrói, as equipes, tá? O legado que você constrói.
o pessoal fala de legado, não o seu legado, mas o legado para as outras pessoas, né? Uma empresa é feita de pessoas. E cada pessoa tem uma família. Então, você, quando está numa posição de liderança, você é responsável por todas elas no final do dia. Então, quando você olha ali, você está sendo responsável por uma decisão sua, ela vai afetar X mil famílias, de acordo com o que estava na empresa. De 200, 300, 50 famílias a 5 mil, 10 mil. E sem falar dos indiretos. Então, assim, é realmente uma posição que você precisa estar preparado, uma posição que você precisa estar disponível, do ponto de vista, eu vai conseguir gerenciar isso? Eu quero fazer isso? Mas é extremamente gratificante, né? Você conseguir entregar equipes mais eficientes, equipes mais que conseguem produzir, e eu costumo falar, né, a entrega do C-Level é diferente. Você não tem que ficar fazendo planilha de Excel. Você não tem que fazer PowerPoint. A tua equipe, você tem que liderar a tua equipe para fazer isso da melhor maneira possível. Eu ainda faço planilha de Excel também. Eu tenho minhas planilhas, eu tenho meus PowerPoints. Não é isso, mas assim, no dia a dia, você habilitar a sua equipe para fazer isso de uma maneira, né, real, genuína, né? Você realmente delegar com confiança para tudo isso. Quando você atinge esse momento, é extremamente gratificante, né? E você vai ter momentos. C-Level, tem um momento do C-Level Builder, né? Eu preciso crescer. Tem esse momento do C-Level que é de manutenção. Então você vai aprendendo. Não é todo mundo que consegue ter todas essas facetas, mas você vai entendendo o momento das empresas e aí você vai navegando e é realmente uma posição demandante, mas extremamente gratificante. Então, numa empresa de 1.000 funcionários, tem um CEO. Numa empresa de 20 mil funcionários, tem um CEO. Então, você é uma pessoa que é responsável. Você é uma pessoa por toda a cadeia. Não, você não é sozinho. Você tem uma equipe ali toda para te suportar. Mas é extremamente recompensante você entender, poxa, no final do dia eu entreguei o resultado junto com a minha equipe, a equipe entregou o que tinha que ser feito, o objetivo está aí, os shareholders estão satisfeitos, o resultado foi entregue, é realmente extremamente recompensante. Fora a habilidade de você formar as pessoas também, o próximo passo delas também. Sem dúvida, eu acho que a criação, né, do seu plano de sucessão é o grande mistério de um CEO, porque via de regra você não vai ser eterno ali no negócio, muitos CEOs nem querem ser eternos, né? Você tem o seu contrato de 3, 5 anos, você faz o turnaround do business, ou você põe a empresa onde você quer para virar ser comprada por um private equity, virar um IPO, abrir uma IPO, e a sua fase acabou ali. Mas você criar a sua equipe, fazer o plano de sucessão adequado, e hoje talvez, na minha realidade, do que eu enxergo, é a grande dificuldade dos CEOs hoje, é você criar o seu plano de sucessão. Quem que vai tocar a empresa não vai isso cascatear para os outros níveis, né? Não é só a diretoria executiva, são os outros níveis para baixo, eles precisam também criar planos de sucessão, e aí você cria outros paradigmas, né? Mas eu vou preparar alguém para tomar o meu lugar. Não, se você tem uma cultura de crescimento da empresa, essas pessoas vão estar preparadas para assumir o seu lugar, para essa pessoa poder crescer. Então, isso também é uma cultura que se cria, que se desenvolve nas empresas, do plano de sucessão. Ele é mais do que necessário. Ele é vital à continuidade do negócio. Isso é o que a gente chama de business continuity, né? Por isso tem diversas empresas, as mais responsáveis, os executivos não podem voar no mesmo voo, porque aí já é outro tipo de continuidade do negócio, mas o plano de sucessão é esse, você estar preparado para pessoas competentes àquela atividade assumirem no momento que as outras não estiverem mais ali. Muito obrigada, Marcelo. Eu vou deixar seu contato, Marcelo Palestrante. Obrigado. As empresas que tiverem interesse em chamar o Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Nathalie. Obrigado pelo convite. Quem tiver precisando do garçom trilingue. Garçom trilingue, essa daí funciona. Obrigado. Obrigada.